questionadas. O presidente do Cruzeiro já está na linha conosco. Presidente Sérgio, boa noite. Nós todos sabemos do tamanho do problema que o Cruzeiro vive fora de campo, mas minha pergunta é: o que está passando no futebol do Cruzeiro? Qual que é a dificuldade do Cruzeiro se acertar no futebol? No ano passado eu até falei da dificuldade do Cruzeiro se entender com o mercado da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse ano buscou jogadores que foram bem na Série B do ano passado, mas novamente me parece que não está dando certo. O que está acontecendo? O que falta para o Cruzeiro engrenar no seu futebol, presidente? Boa noite. Ô João, boa noite. Eu sei que às vezes as pessoas, a gente recebe até críticas quando fala que o time está evoluindo porque o resultado não veio, mas a gente coloca isso de uma forma, a gente pegar o último jogo do Confiança, ele é atípico, né? Eu não lembro qual foi a última vez, realmente como torcedor que sou desde que nasci, não lembro quando o Cruzeiro jogou com 2 jogadores a menos. E que mesmo jogando com 2 a menos, conseguiu um empate, quase vira um jogo, né? De uma forma heróica seria ali, porque 2 a menos realmente é uma coisa muito complicada. Não sei nem se na literatura do futebol a gente vai achar um caso desse de um time com 2 a menos virar um jogo fora de casa e ganhar, né? Então acho que ele é meio fora da curva, e contra o América acho que fez uma partida excelente, tomou 2 gols no final e fez uma partida mediana na derrota por 3-1. Tomou 2 gols por pênalti, né? E embora tenha tido mais posse de bola e finalizado mais. Então eu acho que o time está caminhando sim. Quando a gente falou acertar olhando só o resultado é complicado, isso aí que muitos ficam assim porque analisam só o resultado. A gente não pode fazer só isso. Nós pegamos um relatório final do Mineiro lá e é o que a gente falou. Exceto o jogo contra o Atlético, que a gente ganhou e finalizou mais, todos os outros a gente teve mais posse de bola, inclusive. Então isso mostra que o Cruzeiro hoje tem um padrão, uma metodologia de jogo. Tanto que quando eu discuto isso com pessoas que leem sobre futebol, que estudam futebol, muita gente elogia isso. A metodologia e o padrão de jogo, e acha que o grande defeito que todo mundo vê é isso, é um time que finaliza muito e vem fazendo pouco gol. Então acho que a gente tem que acertar mais essa finalização, ter essa calma, né, para manter nesse padrão a gente conseguir evoluir. E tanto que diversas reportagens que a gente vê de mídias nacionais aí sempre colocando, né, o Cruzeiro na disputa lá em cima por isso, por ter mantido o técnico, por ter esse padrão, essa metodologia, e a gente acredita que isso aí vai, tirando situações atípicas como do último jogo, essa engrenagem aí vai demonstrar isso como a sequência que a gente vinha fazendo, né, depois daquela parada que teve, no segundo episódio de parada de pandemia, a gente emendou, salvo engano, 6 ou 7 jogos, com um empate, 5 ou 6 vitórias, não sei, ficamos quase 6 jogos sem tomar gol, ganhamos o clássico, né, quando todo mundo achava que a gente ia perder, enfim, acho que é aquele padrão ali que é o que a gente vai conseguir repetir, e a gente espera conseguir repetir ao longo do campeonato. O presidente, no ano passado o Cruzeiro estava tão atordoado que teve dificuldades de reação em alguns momentos da temporada. Perdeu jogos importantes por causa de erros de arbitragem e isso fez muita diferença. Eu não estou dizendo que o problema maior do Cruzeiro seja a arbitragem, é claro que não é o time em campo. Mas me chamou a atenção a falta de força do Cruzeiro para reagir contra erros de arbitragem no ano passado e me chamou a atenção isso nesse final de semana. Cruzeiro não perdeu só por causa da arbitragem, perdeu por erros seus, do Cruzeiro, em campo, mas teve um pênalti não dado no início do jogo que poderia ter mudado a história da partida. Por que o Cruzeiro não está encontrando forças para questionar isso, né? Para cobrar isso da CBF, para cobrar da arbitragem? E como é que o senhor enxerga essa situação que pode fazer falta, pode dificultar a questão do Cruzeiro para frente? Ô João, sem dúvida nenhuma, concordo com você. Eu nunca gosto de culpar por erro de arbitragem, até porque vai ter vezes que esses erros são a nosso favor. Mas é claro que eu também concordo que foi essencial no último jogo, que um pênalti dado ali com 3 minutos, 4 minutos, poderia, né, seria uma outra história a partida. Mas a gente faz assim, só não é muito do meu perfil, eu acho que não adianta eu ficar em microfone falando. Né, a gente de ato contínuo pegamos os lances, temos o lance detalhado do empurrão no Ayrton, dos próprios cartões, da forma como foram, do cartão que não deram num contra-ataque do Bruno José, que originou aquela falta do Rômulo batendo, que foi na trave, ali poderia ter sido, né, uma situação mais enérgica. Mas a gente fez ofício sim para a CBF, a equipe de arbitragem da CBF esteve no Cruzeiro, inclusive, na data de hoje, para poder fazer uma palestra. Nós reiteramos isso, falamos dessa necessidade, já que o VAR parece ser um sonho distante aí na Série B por causa de custo, mas da importância de que jogos de Cruzeiro, de Vasco, por exemplo, né, que sempre são jogos que tem grande transmissão, muita gente olhando, que tenham árbitros mais experientes, né, que tenham uma cancha aí maior. A gente tem feito isso sim, João, pode ter certeza disso.
Eu só não gosto pelo que você falou isso, porque se eu vou lá e falo que o Cruzeiro perdeu por erro de arbitragem, aí a gente vai apanhar por isso, dizer, tá colocando a culpa de arbitragem. Então, mas eu concordo com você e só o torcedor pode ter certeza que a gente faz sim. E a reclamação quanto ao último jogo já está na CBF. Edu Panzi, sua pergunta para o presidente do Cruzeiro. Sérgio, um abraço, obrigado por falar com a gente aqui na Itatiaia. A minha pergunta é a respeito do Alexandre Matos e do Filipão, que deram justificativas parecidas. Filipão para não permanência, o Alexandre Matos por um não acerto. E a justificativa foi divergência de ideias entre o que eles pensam a respeito de gestão de futebol e o pensamento da diretoria do Cruzeiro. Dá para dizer quais são ou quais foram essas diferenças? O que aconteceu para que esses profissionais fossem se afastando de um acerto com o Cruzeiro? Opa, na verdade, assim, primeiro eu fui falar aquilo porque, embora você tenha falado, acho que o torcedor reconheceu a questão de campo, eu acho que também não. A gente ainda viu muita reclamação, muita gente que julga pelo resultado imediato, acha que está tudo ruim, né, querendo achar culpado dentro de campo, quando não tem, né. Então, por isso que eu fui falar aquelas palavras e pedi esse voto de confiança. Quanto ao extracampo, você tocou em 2 pontos muito pertinentes. O primeiro, que é a expulsão dos conselheiros. Eu não prometi, como eu não posso prometer, expulsar conselheiro. Tanto que a expulsão equivocada do último presidente que gerou a ida à justiça, né, para poder suspender a expulsão mal feita. Eu prometi que a gente faria todo o possível para tirar do Cruzeiro, né, as pessoas que fizeram mal. E aí você tem 2 frentes. A primeira delas, que eu tenho certeza que a gente cumpriu e ainda cumpre, que esse sim está na mão da diretoria, que era mover e acompanhar os processos contra aqueles que fizeram isso. Então, a gente esteve ao lado do MP, a gente é assistente de acusação, a gente já moveu mais de 10 ações na área civil, coisa que eu acho que nenhum clube nunca fez. Conseguimos vários bloqueios contra ex-dirigentes, colocamos família de ex-dirigentes no processo. Então, se não reconhecer isso como bons atos, eu acho que é querer fechar os olhos, né? E o fato da expulsão dos conselheiros, que essa sim é a que falta e que pega, é o que eu falei, tenho certeza que você também, né, como bom entendedor, se quiser ler as coisas, lê o regimento, vai ver lá que não cabe ao presidente do clube expulsar conselheiro. O que cabia a gente era ajudar, né, junto ao presidente do conselho, diligenciar para poder fazer a comissão de ética que queria fazer esse julgamento, e isso a gente fez. E tanto que depois alguns membros saíram e depois foram nomeados outros, e agora, semana que vem, já está marcado aí o início, né, da primeira sessão de julgamento desse comitê de ética. Eu acho que a gente tem que saber ser justo aí com as atribuições e olhar isso, porque eu jamais poderia prometer algo que eu não posso fazer e o presidente do clube não tem legitimidade para isso. O que cabe a nós, a gente está fazendo. E quanto aos salários, eu falo que a pergunta é excelente também, porque de fato eu falei que é uma obrigação pagar os salários em dia. É claro que eu não posso, e em um momento eu falei, eu estou prometendo que nunca mais vai atrasar, porque eu sabia que a situação ia ser difícil. Eu bati no peito e falei, é uma obrigação, e falo de novo, porque eu, nas minhas coisas particulares, eu nunca atrasei um dia de salário. E olha que eu já mexi e mexo com diversos negócios diferentes, né? Então, eu faço questão de que isso aconteça. Tem que se lembrar também que eu peguei o clube com 2 meses de folha atrasada de jogador, PJ mais de 6 meses, administrativo 1 mês e meio, e eu quitei isso. Ou seja, se eu quisesse fazer o populismo de dizer, estou fazendo pela minha gestão, eu vou pagar o daqui para frente, estava tudo em dia hoje, se eu não tivesse colocado em dia coisas que eu assumi na época como eu assumi. Então, mas minha preocupação é com essas pessoas, não é dizer que eu paguei ou não, né? Então a dificuldade é maior porque é isso, a gente esperava que o público poderia voltar alguma hora rápido, que ia conseguir outros tipos de fonte de receita que às vezes acaba não aparecendo pelo momento da pandemia também. Na verdade, eu continuo achando que pagar salário, ter a certeza, na verdade, é uma obrigação. Só que é claro que não depende só da gente, por isso que às vezes isso não vai ocorrendo. Bom, agora sim, para a gente falar sobre o Alexandre Matos e o Filipão, as justificativas parecidas, né? A do Filipão por não permanecer no Cruzeiro, a do Alexandre Matos por não ter aceitado o convite do Cruzeiro. Diferença de ideias, de pensamento a respeito de gestão, do futebol. Quais seriam essas divergências e o que pegou para ter afastado os profissionais de um acerto com o clube, Sérgio? Oi, Edu, ótima pergunta aí, porque a gente vê que às vezes as coisas são distorcidas, né, destacando algumas frases só, e acho que você foi no ponto fulcral, quando do Alexandre muita gente falando que era autonomia, né, diversas outras questões que nada tinham a ver. Em suma, com o Filipão, na verdade nós não temos uma divergência de ideias, nós temos uma divergência de execução. Eu achei bem bacana porque eu mesmo fiz questão de falar isso depois ao Filipão quando eu vi a entrevista. Que o Filipão, na verdade, em suma, ele virou para nós para renovar e falou que a gente precisava de alguns jogadores, e a lista dele de jogadores incluía jogadores que estão na Série A, titulares em seus times, jogadores que estão no exterior.
que ganham às vezes no exterior hoje equivalente a 50, 60, 70 mil dólares, ou seja, com dólar nesse preço, é jogador que ganha lá fora hoje 400 mil reais. E eu falei para ele que era inexequível o projeto. Eu também acho que os jogadores que ele apresentou são essenciais para o Cruzeiro, né? Ajudariam e muito. E o Filipão achava que era isso, que sem esses jogadores o Cruzeiro não conseguiria subir. E eu tentei explicar para ele que, infelizmente, esses jogadores estavam além do que o Cruzeiro pode contratar. Então a nossa divergência foi essa. Não é na forma nem a ideia. Eu concordo com a forma dele. Eu também acho que esses jogadores seriam essenciais. Só que eu falei que eu preciso brigar com as armas que me são permitidas. Como a gente já falou, infelizmente nós temos ainda um cenário de salário atrasado, receita baixa. Como é que eu trago 3, 4 jogadores que ganham hoje lá fora ou em outros clubes na faixa aí de 500, meio milhão de reais? E trago 3, 4 jogadores para atraí-los para cá, teria que pagar mais. E com o Alexandre foi basicamente a mesma coisa. O Alexandre entendeu que precisaria de alguns tipos de reforço de quilate aqui, né, que ele entende que seria uma outra forma, e eu falei que infelizmente isso a gente não conseguiria, a não ser que obviamente viessem de graça, emprestado, enfim, outro tipo de situação que eu não creio. Eu me dou muito bem com ambos, com o Alexandre, inclusive eu continuo falando, até porque eu já conhecia de Belo Horizonte, já tenho uma amizade maior, o Filipão tive o prazer de conhecer aqui, mas respeito e adoro ele, né? Mas enfim, não acho que a gente tem diferença de forma de pensar, não. É mais de conseguir executar os planos que eles pensavam mesmo, e aí por isso eles não quiseram vir, né? E a gente vai lutar com as armas que a gente tem aqui para fazer o melhor para o Cruzeiro. O presidente, o ideal é sempre que o diretor de futebol contrate o técnico e monte o time, monte o elenco. Isso não vai ser possível no Cruzeiro, e até a culpa não é do Cruzeiro, porque foi o diretor de futebol que pediu para sair. Então, a gente precisa entender qual será o critério, qual será a cara para o diretor de futebol do Cruzeiro para casar com o elenco e com o técnico que o Cruzeiro tem hoje. Qual é o perfil desse profissional que o Cruzeiro busca? Bom, o diretor tem que ser um diretor que a gente busca que tenha o conhecimento da divisão, é claro, né? Acho que isso hoje para nós é importante, que de preferência tenha sucesso, que signifique ou título ou acessos, que compreenda isso. E um diretor, como você bem mesmo falou, João, que compreenda nossa filosofia de jogo e concorde com ela e nos ajude a desenvolvê-la, né? Então esse, para mim, também é fundamental. Não adianta eu ter um diretor que vai chegar, e aí isso é fundamental, por isso que a gente fala que tem alguns nomes, nós estamos conversando. Se chegar um diretor que diz, eu não acredito nesse modelo, não acredito nesse modelo de jogar para frente, de posse de bola, etc e tal, realmente não é isso que vai de acordo com o que a gente desenvolve hoje. Então a gente procura isso, né? Eu acho que se a gente conseguir, e acho que vamos conseguir, alguém que compreenda, acredite e confie nesse modelo de jogo, né? Que conheça a divisão, que tenha esse histórico aí de sucesso, isso aí vai ser fundamental para fazer parte do time aí, para a gente compor e conseguir nosso acesso.